Aí, tá gravando já. Sim. Vamos começando. E aí, na medida que a gente for seguindo, a gente abre para perguntas. Fica aí disponível no chat, que eu não sei mexer nisso aqui, mas não é possível que só eu não saiba mexer, né? As pessoas devem saber. E é isso. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente acha que a gente vai falar hoje é sobre o tema, né? A construção dele. Como é que você costuma fazer, Mila, essa questão da construção do tema? Primeiro de tudo, eu não gosto de ir por temas difíceis. Por exemplo, a gente está para fazer um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso. Geralmente, o aluno ele busca um tema de tese de doutorado, porque não tem material. Então, quando eu fiz o meu TCC e quando eu oriento outras pessoas, eu pergunto o que custa, né, para início de conversa, e sobre o que a pessoa gosta, né, a matéria, a disciplina. Por exemplo, direito civil, família, eu gostava. Então, eu fui falar sobre estrutura familiar, a pluralidade familiar. Disso aí a gente já tira, né? Pluralidade familiar. O Brasil, ele tem diversas famílias, são múltiplas, e aí eu tinha que buscar o problema. Então, o conselho que eu dou para quando a pessoa estiver montando o tema é procurar um tema simples, que o problema não é o tema, é a problemática, né? O problema é a problemática. Você procurar um tema que tenha bastante material, não procurar um tema que tenha material escasso, e saber onde procurar também, né? Tem isso. O que acontecia muito na minha turma é uma questão da vaidade do aluno de direito, que existe, né? E eu super acho idiota. É você querer criar um tema maravilhoso que todo mundo vai comentar, e é isso, vai ser o tema. Cara, não vai acontecer. Não vai acontecer. É importante se colocar no ambiente. Você está no nono, 10º semestre, você está sem tempo, você está com muita matéria acumulada, porque geralmente você faz TCC com outras coisas. Se você não está com matéria, você está com sua vida, você está com estágio. Eu tenho uma colega aqui, inclusive, acho que ela estava na turma, mas não pôde continuar. Que ela está com 2 TCC, ou com um TCC dela, óbvio, e com 2 estágios. Ela tá chegando em casa todo dia 8 da noite e ainda fazendo OAB. Cara, é uma pessoa que não pode fazer um grande trabalho de conclusão de curso. Ela tem que fazer um suficiente para ela formar. E, sinceramente, vamos combinar, é isso que você precisa. É isso que você precisa. Quem passa com 7 e quem passa com 10 vai passar do mesmo jeito. É uma vaidade ridícula e que não ajuda você em momento nenhum a concluir o curso. É um momento de estresse absurdo, é um inferno. Eu não quero ver isso nunca mais na minha vida. Lisa cursa o quê? Oi? Lisa cursa o quê? Direito. Tá pensando em fazer... Oi, gente, desculpa. Fale aí, amiga. É porque eu tô tendo aula, eu descobri que minha aula começava hoje, entendeu? Aí eu tô com o fone de ouvido aqui com vocês e a aula rolando lá. Tudo bem. Cortar ferro aqui atrás uma hora dessa. Tudo bem. Eu fechei o tema essa semana, porque lá na faculdade é obrigatório ser um quarteto. Até agora só tem eu e mais uma colega, né? Aí esperando ver se outra colega consegue entrar, porque lá na faculdade a gente não pode escolher quem vai nos orientar. Tipo assim, até agora tem dois professores. Um é uma bosta. E o outro disseram que é bom. Aí a gente pegou com esse. Só que a matéria já encheu. Então, quem quer fazer com a gente ainda não conseguiu entrar. Então, tá uma bagunça. Mas o tema a gente definiu essa semana, que aí semana que vem vai começar a orientação, que a gente vai falar com o professor para ele ver se aprova para a gente começar a escrever danos perpétuos versus a pena ínfima para a tortura infantil. A gente já preparou até o sumário. Danos perpétuos versus a pena ínfima para a tortura infantil. A gente vai pegar também o caso recente, né, do menino e tal,
E porque, tipo assim, eu gosto muito do ECA, por trabalhar muito com adolescente, com criança dentro da igreja. Então, eu acho que falar sobre ECA, de certa forma, é uma coisa que eu vivo, entendeu? Que eu vou poder aplicar em outras áreas da minha vida também. Aí a gente só vai esperar a semana que vem o professor aprovar para começar a escrever. E graças a Deus, diferente do 20, eu consegui deixar só 2 matérias. A gente já fez o sumário, aí a introdução. Se quiser, eu mando no privado de Rayane, aí ela te mostra. Sim. Tá todo no WhatsApp, aí eu vou mandar para vocês. Eu não gosto de postar no grupo, não, porque ainda não está publicado, vai que alguém queira fazer isso, entendeu? Aí, e tipo assim, eu tô com muito tempo, graças a Deus. Tempo livre é uma coisa assim que eu tô tendo de sobra. E aí eu só tenho 2 matérias na faculdade, o TCC e estudando para a OAB. Não faço mais nada da vida. Então eu tô bem tranquila, graças a Deus. Você falou uma coisa ótima, Lisa. Você falou o seguinte, é algo que está na minha realidade. Então, para mim é mais tranquilo de trabalhar. Isso para mim é uma premissa básica. Muita gente faz TCC em áreas que não são da sua realidade fática e tem muito mais dificuldade de entender aquilo quando vai escrever. Por exemplo, não há proibição nenhuma em você estagiar em direito civil e fazer um TCC sobre direito penal. Ok, tudo bem. Mas uma pessoa que não tem o menor contato com a área de direito ambiental, por exemplo, que não entende nada, que não tem aula daquilo. Eu, por exemplo, não tive aula de direito previdenciário. Eu, na minha faculdade, dificilmente teria quem me orientasse em direito previdenciário. Como é que eu poderia pensar em fazer um TCC de direito previdenciário? Então, eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente tem que falar aqui. Fazer TCC, escolher o tema, precisa ser algo real na sua vida, ser algo possível na sua rotina. O que eu quero dizer com isso? Você precisa saber se tem alguém que te oriente nesse sentido. Anne, mas na minha faculdade não tem um professor dessa área em específica, mas é alguém próximo a essa área? Professor de direito constitucional, em regra, sabe boa parte de direito constitucional. Então, ele consegue te dar algum embasamento na relação de direito constitucional como um todo. Ele consegue fazer isso. Mas você quer direito minerário, que não sei, não tem absolutamente nada a ver com nenhuma área da sua faculdade, primeiro que você não vai conseguir orientador. Em regra, os professores nem aceitam um tema tão esdrúxulo, até porque o nome dele está indo ali junto. É uma preocupação que eles têm. Então, é algo que as pessoas precisam pensar, colocar o tema dentro da sua realidade fática, pensando nele em algo que num mundo onde há alguém que consiga te orientar. Os professores são bons, são mestres, são doutores, mas não são oniscientes. Então, eles têm o seu limite de conhecimento para poder orientar o aluno. Isso, para mim, é uma premissa básica de tema de TCC, sabe? Mila, você já se deparou com alguém que fez algo nesse sentido? Escolher um tema assim, surtado? Você falou de previdenciário, aí eu lembrei. Previdenciário e tratar da aposentadoria do magistrado. Uma amiga minha, ela fez aposentadoria compulsória dos magistrados, né? Quando eles cometem alguma infração, algum crime, aposenta compulsoriamente. Aí ela fez essa tese, só que não tem material, quase ninguém escreveu sobre isso. Aí, quando foi no final, ela recebeu da orientadora dizendo que tinha uns erros, que estava pouco, que não tinha o que escrever. Aí ela falou, meu Deus, e agora? Eu falei, tu vai pegar e tu vai ter que mudar. Ela teve que mudar em 5 dias. Nossa! Escreveu a mesma coisa, só que mudou o caminho. Mas tem que pensar no início. Por exemplo, esse tema que ela falou, quando ela falou do ECA, eu já estruturei aqui, né? Pode trazer um roteiro histórico, um roteiro legislativo, né? Fazer essa análise do ECA. E, assim, o último capítulo eu deixaria para trazer a legislação, tratar especificamente da legislação, né? E a problemática, que eu acredito que é essa ideia que vocês têm aí.
Essa questão... Então, tem que, quando você escolhe o tema... Não, termine. Fale. Essa questão... Quando você escolhe o tema, você já tem que ter na sua cabeça. Fale você. Já tem que ter na sua cabeça a estrutura, sabe? Eu vou falar sobre aquilo ali, mas não é só aquela frase. Você já tem que ter na cabeça que aquele tema vai falar sobre isso aqui no capítulo 1, isso aqui no capítulo 2, isso aqui no capítulo 3, até chegar à solução do seu tema. Por isso que eu sempre sugiro fazer aquela estruturação do projeto de pesquisa simplificado. Porque você estruturando todo o seu trabalho, você tem ele pronto antes de começar a escrever o trabalho. E com ele pronto, antes de começar a escrever o trabalho, você leva para o seu orientador com ele ciente do que você vai fazer. Então, o caminho é certo. É fato que no meio do caminho a gente sempre muda um pouco. Muda uma coisa, incrementa uma coisa. Às vezes tem uma mudança legislativa, um precedente novo que você coloca no meio, ok. Mas o roteiro base, ele já está mantido e já foi aprovado pelo orientador. Eu nunca me esqueço que eu fiz isso no meu TCC, com o meu orientador, em menos de 5 minutos, oralmente, com ele na sala, atendendo outros alunos. Então, não é algo tão difícil de se fazer. Quando você tem... geralmente é quando a gente consegue falar com eles, né? No meio do corredor, que a gente sai correndo, o meu só falava assim, no meio da escada, no corredor, era uma vergonha ali. Aí, você consegue, quando você tem o domínio da ideia que você criou, você consegue estruturar tranquilamente seu trabalho. Agora, a sua colega, ela cometeu um erro. O que foi que ela fez? Ela quis falar sobre algo, mas ela não elaborou muito bem o tema dela. E aí vem para uma questão, inclusive, que eu vou até falar no grupo esses dias, que é a questão da bibliografia. Sempre tem bibliografia para o seu TCC. Sempre tem. O que não existe hoje na internet é porque não existe no mundo. Sempre tem. Porém, a gente precisa saber como procurar e como encaixar no trabalho. Se você não estruturar bem o tema a ponto de colocar ele com substância para embasar, não adianta. Por exemplo, o trabalho dessa sua colega seria suficientemente tranquilo para ser colocado num blog, um artigo pequeno no Jus Brasil, um tema bom para ser falado no Jus Brasil, num artigo científico, até para ela publicar, etc. Aposentadoria compulsória. Um tema para ela criar tese, né? Exato, é uma coisa que ela poderia... Eu falo assim, em termos de bacharel, né, que a gente não tem tanta carga, ela poderia fazer algo menor. E futuramente ela poderia fazer algo maior à medida que ela fosse estudando mais, etc. Ok. Mas em termos de bacharel, ela poderia fazer um artigo simples e publicar. Para um TCC, o seu foi monografia? O caso dela foi monografia? Monografia. Como é que você coloca algo tão pequeno em 60 páginas? É inviável. É inviável. Exato. O tema que Lisa trouxe eu achei interessante porque ela traz duas situações distintas, coloca elas em embate, traz casos para poder trabalhar em cima, tem histórico, tem legislação, tem uma monografia, é assim, que tem embasamento teórico para você poder falar. Então, essa para mim é uma preocupação basilar para criar o tema. Pode ser, ela falou aqui, ó, lá na faculdade pode ser artigo, mas o que a gente está falando é o seguinte... Melhor ainda. Melhor ainda. Mas o que a gente está falando é o seguinte, que o seu tema ele tem substância, tem substrato para ser monografia. Eu, inclusive, acho que com artigo você não conseguiria tratar tudo. Tranquilamente. E boa, viu? Dá uma monografia tranquilamente. E eu acho um artigo até pouco para fazer um tema desse. Porque artigo ele não é extenso, né? Geralmente o professor pede mínimo 15, mas não quer um artigo de 60 páginas. Se fosse para fazer 60, pedir uma monografia. Exatamente. Exatamente. Para mim, o que ela pode usar muito também no trabalho dela é jurisprudência. Pode usar. É um tipo de tema que pede jurisprudência. Pede muita jurisprudência. É verdade, é verdade. Aí tem uma pesquisa boa de campo. Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem tudo, né? Tudo e mais um pouco. Tem 2 tribunais, então. Lá tem jurisprudência para absolutamente tudo. Minha última orientação foi um tema assim, jurisprudência, porque... deixa eu lembrar o tema aqui. Foi penal. Foi
minha tia falou para ficar de olho isso na jurisprudência. A vulnerabilidade, estupro de vulnerável, a vulnerabilidade do menor de 14 anos. Então, ela tinha que tratar, né, da vulnerabilidade no passado, que não era a vulnerabilidade que chamava, eu estou tão esquecida, tanto TCC, era presunção de violência. Então, ela tratou dessa presunção de violência da lei no passado, tratou, né, eu orientei ela, tratar da lei no passado, da lei no presente, e, no final, resolveu o problema, que era saber se essa vulnerabilidade, hoje, se ela era absoluta ou relativa no judiciário. Aí eu falei, pronto, então você vai botar aí bastante jurisprudência, porque o orientador tinha criticado ela isso, né? Não tinha botado jurisprudência. Tinha que botar a jurisprudência para comprovar, porque se ela dissesse a relativa, né? Relativa, fazendo a absoluta, fazendo a pesquisa bibliográfica, mas sem a jurisprudência para comprovar, ele ia mandar voltar de novo. Se ela coloca no tema que a análise é sobre o judiciário, o mínimo que ela tem que fazer é uma análise jurisprudencial para saber o que o judiciário realmente está decidindo. Não é a doutrina que tem que dizer o que ela está falando. Claro, a doutrina se embasa muito em jurisprudência, mas tem que fazer uma análise realmente, pegar a lei, pegar a jurisprudência e ler o inteiro teor das decisões, entendeu? É interessante também, você falou agora de jurisprudência, é interessante também muitas vezes fazem análise sobre determinados locais, para tentar reduzir um pouco o espectro. Então, por exemplo, trabalhos que envolvem planejamento territorial, planejamento urbano, direito imobiliário em geral, que é uma área que eu atuo muito, geralmente escolhem uma cidade. O planejamento urbano de Serrinha, Bahia. Então, faz uma pesquisa de campo, de Serrinha, na Bahia, faz todo um estudo. Eu tenho uma colega que ela fez um estudo sobre o direito, algumas questões do poder legislativo aqui de Salvador. Não lembro agora o tema em específico, foi o quinto constitucional de Salvador, da Bahia, na verdade. E aí ela fez uma pesquisa de campo, ela foi até a Câmara Legislativa, pegou um monte de material, fez várias entrevistas, enfim, fez um trabalho bem legal, bem territorial, né, bem local. Isso é interessante também, trazer esses diferenciais para o seu trabalho, que enriquece bastante. Claro, tudo a gente tem que analisar com base no nosso tempo, com base na nossa disponibilidade, com base na nossa... Tudo é questão de análise. Mas um trabalho ele pode ser feito de uma forma muito simples, de uma forma muito tranquila, e ter aprovação, sem nada disso que a gente está falando aqui, inclusive, de uma forma muito mais singela, por assim dizer, e completamente possível de ser trabalhado. Eu tenho um colega mesmo que ele fez o dele. Lívia já tem problema? Ela acha que já, né? Acho que ela tá na aula. Travou aqui, porque eu tô no interior, a internet é horrível. Você tem problema? Eu não entendi. Já? Tu já tem problema? Eu já tenho o quê? Seu problema de problema pesquisa. do tema. Gente, acho que não. Como assim? Eu tô toda lerda. Seu problema de pesquisa, o que é que você vai buscar responder ao final? Não sei não. Vou perguntar para minha colega. Ô, Luísa, manda teu tema por escrito aqui no chat. Escreve seu tema aqui. Peraí, eu mandei no... Deixa eu copiar aqui. Deixa eu olhar aqui. Eu mando... Você quer já com... Não, só o título. Com o sumário? Só o título. Só o título do tema. Estou copiando, peraí. Vi aqui agora a sua mensagem, peraí. Danos perpétuos versus a terceira ínfima. Aí. Eu realmente não conheço esse assunto. Mila, você tem conhecimento de ECA? Deixa eu olhar aqui. Bem básico assim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Peraí. Também, minha professora é péssima. Danos perpétuos. Como é que abre o chat aqui que eu esqueci? Aqui, achei. O meu tá aberto, não sei abrir, não.
Eu posso dizer um pouco sobre pena ínfima de tortura infantil. Porque o termo, ele é meio lógico até, né? Mas danos perpétuos eu realmente não conheço, mas imagino que seja algo relacionado à psicologia. Né? O que aquele dano, o que aquela ação pode causar à criança de forma, no caso, a longo prazo, né? A longo prazo. É um tema bem, como é que eu posso dizer, livre. Tem muita coisa que pode ser tratada nesse caso aqui. Parece interessante, viu? E olha que eu não gosto de ECA. Estou aqui tentando pensar no problema. É interessante a gente pensar numa coisa, né? Deixa eu ver aqui. Porque ela tá com dificuldade de explicar para a gente agora, porque ela está em aula, de como ela construiria esse trabalho em si. Mas, assim, fato é que, independente de ter tema ou não, independente de ter problema ou não, é possível começar aí, logo no primeiro capítulo é a introdução, né? No caso, o segundo capítulo, já trazer um histórico da proteção ao menor em si, no Brasil, porque ela é recente. O ECA, ele é uma inovação. Antes do ECA, principalmente no solo brasileiro, a gente tem aí histórias terríveis, né? Aquela FEBEM lá no Rio era algo absurdo. Fora outras situações aqui que a gente nem sabe, porque não é nossa área de atuação. Mas a gente pode trazer esse histórico todo de proteção ao menor, como é que ele é uma inovação, e qual é o objetivo dele em si. Eu sempre falo o seguinte, quando você não sabe exatamente para que caminho ir no seu trabalho, defina pelo menos o tema e comece a escrever de forma histórica. A banca gosta de historicidade. As bancas, elas gostam de historicidade, porque demonstra que você estudou sobre aquilo, que você trouxe carga, que você se debruçou sobre pelo menos 5, 6 livros, de forma separada, não precisa abrir todos de vez, vou falar sobre isso também, mas que você se debruçou sobre livros para poder falar sobre aquele assunto. Então, a banca gosta disso. Achei que tinha travado aqui. Danos perpétuos, eu penso assim, né? Danos perpétuos à criança, né? E a pena ínfima. Ela poderia trabalhar... Eu pensei nisso, né? O papel do Estado. O papel do Estado frente a esses danos. Verdade. Como evitar? Porque a legislação só traz a pena, né? Traz a pena para o indivíduo, mas essa atenção à criança, não posso dizer certamente que não há, porque não pesquisei, né? Mas seria bom pesquisar se tem essa atenção, se o Estado poderia se proporcionar a tratamento psicológico, tratamento médico que precisasse, estrutura social. E se não o fizer... Eu traria o Estado... e se não fizer, colocar o papel do Estado, o quanto o Estado poderia, o que o Estado poderia fazer em relação a isso. Então, observe, você comete danos a uma criança que será um adulto, que vai ser inserido na sociedade. Então, você, Estado, tem responsabilidade sobre esse indivíduo. Não o puna, o eduque. O eduque e arque com essa educação que você está promovendo. E se não o fizer, arque também. A gente tem um direito punitivo ligado a punir o indivíduo, mas por que não pensar também trazer como crítica, e geralmente a gente usa uma crítica no final do texto, como criticar o Estado nesse sentido, que busca punir uma criança, claro, nas devidas proporções, né? Mas punir, sim, uma criança, mas por que o Estado também não pode ser punido pelos danos causados a essa criança? Acho difícil ter jurisprudência nesse sentido, porque eu pensei agora naquelas questões onde o Estado ele é responsável pelo preso, e o preso morre dentro do judiciário e a família ingressa contra o Estado pedindo indenização. Salvo engano, existem decisões nesse sentido.
mas são pouquíssimas. Eu tenho certeza que são pouquíssimas. Porque eu me lembro de já ter tido essa discussão com gente que sabe mais direito penal do que eu. Mas é algo realmente que a gente pode colocar em pauta, porque, no caso, se o ECA ele tem essa legislação tão mais protetiva à criança, eu entendo que o Estado ele é muito mais devedor de obrigações do que no Código Penal, não é mesmo? Eu estou anotando aqui só para Lembrar. ver o problema assim, né? Peraí. Eu botei a responsabilidade do Estado Frente a aos responsabilidade do Estado frente a... Tá ouvindo? Estou ouvindo. A responsabilidade do Estado frente aos danos perpétuos causados à criança ou adolescente, né? Porque o ECA sempre traz os dois. E aí ela poderia trazer isso como problema, entendeu? E no final trazer uma solução. E usar da analogia. A responsabilidade social, o dever do Estado, né? Na Constituição Federal, tudo isso pode ser englobado, dá para usar tranquilamente. É um tema o papel do Estado com a vítima, isso tem jurisprudência, obrigação do Estado de sanar os danos de vítima. Tá vendo aí? A gente sempre acaba achando um problema. Sempre tem um problema. Problema sempre tem, se você souber como encaixar bem o seu trabalho na discussão. Nesse caso dela, ela traz danos perpétuos versus a pena ínfima para a tortura no Brasil. Lisa, isso não é tema, isso é título, tá? Tema é um pouco maior. Tema é sobre o que você fala. Sim. Então, danos perpétuos versus a pena ínfima na tortura do Brasil exige pelo menos aí uns 3 ou 4 parágrafos de tema. Você carca o dedo para falar sobre isso, para explicar tudo que você vai falar. Basicamente, é uma prévia da sua introdução. Ela podia botar assim, como foi? É porque eu esqueço o tema por completo. Danos perpétuos versus a pena ínfima. A pena ínfima para... Ela podia botar assim, a pena ínfima para tortura infantil, né? Título e o subtítulo. Danos perpétuos, os danos perpétuos causados à criança e adolescente e a responsabilidade do Estado. Ponto. Porque aí ela já ia estar trazendo o tema dela junto com o problema. Verdade. E aí, na introdução, ela coloca que a intenção é saber se o Estado, né, tem desenvolvido o papel dele, comprovar isso, se as pessoas buscam o judiciário, e se ele não fez isso, a solução que ela traria. Porque o bom de fazer monografia é que você escreve lá e você não precisa ficar botando no final, citando o autor de quem é a ideia, porque o artigo ele é assim, né? Você escreve e o orientador ele sempre exige que coloque. Depende da faculdade. Isso. A minha eu nunca peguei uma faculdade assim. A minha exige e a dela também. Na monografia. A dela exige também. Isso é um saco. Conheço, é exatamente igual. Saco. A de Lisa é a Universo. Esse tipo de trabalho é quando você é o momento que você mais tem que ter extensão de pesquisa bibliográfica. Porque se você botar só, por exemplo, 6 autores nos três capítulos, o orientador ele não vai aceitar. Tem que ter aí pelo menos uns 10. É verdade. Uns 10. É verdade. Eu lembro que na minha faculdade a regra não, né? O que a banca entendia como adequado eram 10 folhas de referências, que eu achava até um exagero, mas eu tive até mais. Viu? Ainda tem isso, as pessoas acham tão difícil encher referência, colocar referências. Quando eu via meu trabalho sem muitas assim, quando eu via 5... Ai, meu Deus. Tá dizendo aqui que já vai encerrar. Acho que a gente tá finalizando, a gente falou bastante coisa, né? Só essa parte que eu queria falar. Quando eu via que tava sem cor... Quando eu via que tava sem referências para o meu texto, eu buscava conceitos de vários autores e colocava. Fulano disse isso, fulano disse aquilo outro. Aí eu vinha com a minha ideia, fechava. E aí ficava bom. Que bom, Lisa. A Lisa falando aí, foi muito gostoso pra mim. Eu não sei se
se tu anotou aí a parte que a gente falou de como tu colocar o tema, né? O tema na tua capa e como desenvolver e o problema. Eu vou mandar por escrito para a Rayane para ela te mandar no privado. Massa. Ótimo, muito obrigada, porque eu estava tentando escrever. Aí saiu um monte de mensagem do professor falando. Relaxa. Depois gravando Muito obrigada. para você pegar essas partes todas. Mas basicamente é isso, né? Isso. Infelizmente a gente teve só Lisa mesmo comparecendo. O pessoal aí perdeu um ótimo momento de tirar dúvidas, mas enfim, a gente vai ter outras sessões, porque nós nos comprometemos com isso e estaremos aqui em qualquer situação e continuaremos com o trabalho na mentoria, porque foi isso que a gente se comprometeu a fazer e é isso que a gente vai fazer até o final. Até junho, né? Que a gente finaliza isso. Vai ser ótimo. Até o final. Até o final, com certeza. Então é isso, ótimo estar com vocês hoje, meninas. Foi ótimo para a gente conversar um pouco sobre tema, sobre problema. Lisa, a gente te manda o material. Até o próximo. E até a próxima, né? Vamos marcar depois a próxima. Isso. Beijo. Beijo. Vou mandar. Mande.